Paz e graça de Cristo a todos. Mais uma vez, uma alegria estar aqui. Digo mais uma vez porque já estive aqui há alguns anos e hoje tenho a honra de poder voltar aqui e poder conversar com vocês sobre esse tema tão importante e que tem causado tanto mal à sociedade hoje em dia. Mas, pessoal, me apresentando, me chamo Fernando Miller, eu sou diácono da igreja em Camaquã, não da Camaquã, como aqui, né? Mas saí de Camaquã para a Camaquã para poder conversar com vocês. É quase aquele meme do Homem-Aranha, né? Que um está olhando para o outro, sai de Camaquã, vem para Camaquã, e mais uma vez posso voltar a esse distrito tão importante, distrito 2, né? Qual é o distrito 1? Elizabeth, e matriz deve ser o 0, né? Então, aí, distrito 02 de toda Porto Alegre. Certamente os obreiros, pessoas mais importantes estão aqui. Hoje eu tenho a honra de poder falar com vocês. Sou nascido e criado aqui, convertido em Tramandaí, onde também me formei em Osório, né? Mas morava em Tramandaí. Voltei para Porto Alegre. E vivi aqui mais 9 anos e meio, congregava ali na Matriz, pude conhecer aí irmãos tão especiais como o Filipão, a Silmara, o Alexandre, a irmã Valéria. E aí, já cansado da nossa presença ali, o pastor Fernando nos expulsou da Matriz e nós começamos a perambular o estado ao encontro de alguma igreja que nos acolhesse. Começamos em São Cepé, o pastor lá ficou 1 mês, foi embora. É complicado. E aí continuamos, né, o nosso trajeto pelo estado e fui parar na igreja em Camaquã, onde já estamos há 1 ano. Para quem não sabe, eu também sou promotor de justiça. Não venho falar a vocês como promotor de justiça, venho falar como um irmão, como um servo de todos vocês. Mas como promotor de justiça comecei em São Cepé e já há 1 ano estou em Camaquã, e é uma alegria estar aqui, ter recebido o convite do irmão Alexandre. Parabenizo-os por esse trabalho, por essa igreja, que, como nós vemos, é muito bonita, muito bem equipada, irmãos muito bem capacitados, mas mais do que isso, uma igreja acolhedora. O irmão Alexandre me convidou para este trabalho, e a primeira coisa que eu disse a ele foi: paga quanto? E aí ele disse: irmão, eu ainda estou pensando, porque nós temos que custear o coffee break. Opa, coffee break, fechado, estarei aí sábado, dia 30, 15 horas. Com certeza, não precisamos mais conversar sobre nada. Quero conversar com você sobre esse tema bastante importante, mas também ainda um tabu, ainda um assunto profundo de moralidade que, por vezes, nós não temos liberdade e sequer interesse das nossas lideranças em tratar sobre isso, mas que, por outro lado, tem destruído muitas pessoas, dentro e fora da igreja. E, por isso, mais uma vez, parabenizo a todos, o irmão Alexandre, a todos os responsáveis aqui do distrito, pela composição deste seminário e pela inclusão desse tema. Eu já falo sobre isso, a primeira vez que eu falei foi há 4 anos, 4 ou 3 anos, quando um irmão com um parafuso desajustado chamado Carlos Bernardo me chamou para levar uma palavra num culto da família sobre pureza sexual. E lá eu abordei dois temas, a pornografia e também o adultério. Em virtude do que eu falei, muitos irmãos não gostaram, mas eu acredito que isso é benéfico, porque justamente a palavra de Deus, o Evangelho, ele é confrontador. E como vocês viram aqui, as irmãs que falaram antes de mim são bastante irônicas. Glória a Deus por isso, é muito bom estar nesse ambiente. E assim eu me sinto bem à vontade para poder falar tudo o que eu preciso falar, sem ser chulo, sem ser vulgar, claro, mas sem meias palavras, falando tudo que nós precisamos ouvir, que nós já devíamos ter ouvido
mas ainda é uma matéria que nós não temos tanta liberdade para tratar no meio cristão, pelo menos no meio cristão tradicional, como é o da Assembleia de Deus. Então, vamos falar aquilo que tivermos que falar. Se tivermos adolescentes aqui, como o Alexandre falou, não vejo como um problema sério, porque ainda que nós fechemos os nossos olhos, os nossos adolescentes e crianças estão de olhos bem abertos, vendo aquilo que nós estamos de olhos fechados e não queremos tratar, mas que talvez na calada da noite, quando estamos sozinhos, estamos de olhos bem abertos para isso. Então, se temos aqui adolescentes, jovens, não há nenhum problema, vamos ser diretos, sem meias palavras, mas também não há preocupações, porque não vamos trabalhar com isso, com vulgaridade. Quando nós falamos de pornografia, e o título que foi dado para essa conversa que nós estamos tendo aqui, não foi elaborado por mim, foi elaborado pelo Alexandre, brilhantemente, porque talvez ali no meu brain rot eu não estava com capacidade para elencar algum subtema, alguma frase para titular essa nossa conversa, essa palestra, e ele brilhantemente colocou esse título de Escravidão Silenciosa e o Caminho para a Liberdade. Então, diferentemente dos vícios em álcool, em drogas, no cigarro, ou mesmo em apostas, em jogos, que a gente vê evidências de um vício, não precisa muito aí, se a gente andar 2, 3 quadras, a gente vai ver um viciado por aí. Já morei aqui bastante tempo. E nas pessoas viciadas em apostas, a gente vê o empobrecimento, ou pelo menos recebe com alguma frequência algum pedido de ajuda. Você não pode me emprestar algum dinheiro, eu estou precisando fechar a conta do mês, estou com um aperto. A gente consegue ver, a pornografia é uma escravidão silenciosa, é um vício silencioso, porque não é feito à luz do dia, não é feito a olhos gerais, de forma pública. É uma escravidão que nos toma cada vez mais, que está cada vez mais presente na vida de nós como um todo. Por outro lado, diferentemente do álcool, das drogas ilícitas e diversos outros pecados, como a mentira, como o adultério, como subtrair o que não é seu, a pornografia ela não é socialmente condenada. Então, se você for flagrado assistindo uma pornografia ou com algum conteúdo pornográfico no seu computador, à exceção de pornografia infantil, que a gente vai tratar, que aí já é uma questão criminal bem mais grave, mas se você for flagrado nessa situação, ou se alguém souber disso, socialmente isso é tão constrangedor quanto você ser flagrado no banheiro porque esqueceu de chavear a porta. É um constrangimento, é um mico, é algo que vai te deixar com a cara vermelha, mas isso não vai te gerar nenhuma consequência social, não vai te gerar nenhuma penalidade. Então, nós precisamos tratar aqui sobre como a pornografia torna o seu cérebro dependente e corroído, tal qual ocorre com os vícios, os demais vícios, e de como em Deus e entre os irmãos nós precisamos encontrar a solução para isso. Esse é um dado já de alguns anos e que mostra que, embora a gente olhe para os rostos um de cada um aqui e na rua também, a gente não consiga perceber, mas a pornografia está presente e é consumida por uma parcela expressiva da população. Dos homens cristãos, o que se tem informação estatística é de que mais de 50% dos homens cristãos consomem pornografia. Mas esse problema não é um problema exclusivo dos homens, porque, de forma geral,
e aí falando de cristãos ou não cristãos, ou melhor, de cristãs ou não cristãs, nós temos de que de todo o consumo geral de pornografia, 40% é de mulheres. Então, é um mal que tem atingido de forma severa, ampla e disseminada a todos, ou como alguns poderiam dizer aqui, todos e todas, e todes, e todes, e nescaus, etc. Atinge a todes e não é um problema masculino exclusivo. A gente poderia pensar que a cobiça sexual, a perversão sexual seria um problema masculino, no tocante a consumo de pornografia é um problema geral. Muito porque hoje em dia tudo se acessa de modo mais fácil. Até estava pensando um dia desse, conversando com pessoas da minha área e dizendo, nossa, como era difícil a gente fazer uma pesquisa qualquer. Eu lembro que lá na minha faculdade em Osório, que era uma faculdade nova, eu queria fazer meu trabalho de conclusão sobre a atuação do Ministério Público. Eu já me sentia vocacionado para o Ministério Público, pela graça de Deus. E lá não tinha nada que eu pudesse pesquisar sobre isso. O que eu fiz? Eu peguei um ônibus de manhã cedo, fui até as Torres Gêmeas, ali a nossa sede institucional na Aureliano 80, e fiquei o dia todo na biblioteca, levando livros no xerox para poder xerocar tudo que fosse possível levar para Tramandaí de volta para poder fazer minha pesquisa. Hoje, talvez nem pesquisa existe mais, porque a pessoa coloca ali qualquer coisa na inteligência artificial e já encontra. Já sai pronto. Ou ainda que ela queira pesquisar, ela coloca ali, o que diz tal pessoa sobre tal tema, tal autor sobre tal tema, ela encontra. E o acesso facilitado que as tecnologias nos proporcionaram tornam o consumo e o vício na pornografia muito mais facilitado, como qualquer outro vício, como qualquer outra droga. Se o acesso é mais facilitado, a possibilidade de se consumir e de se viciar naquilo é muito maior. A gente pode lembrar como que se acessava a produção de filmes há 20 anos, ou menos ainda. A gente tinha que ir até uma locadora, procurar um filme, aí tinha por gênero, drama, romance, aventura, terror. Procurava o filme e lá no cantinho tinha um local proibido lá, que não ficava visível lá de fora, e que a pessoa ia lá e selecionava um filme pornográfico. Aí você imagina, alguém da sua igreja ali, seu irmão em Cristo, está procurando um filme gospel, talvez, e encontra lá o irmão lá no cantinho dos filmes pornô. Imagina o constrangimento que isso seria. O acesso era difícil. Próprio também para a exposição de uma criança à pornografia, que há algum tempo atrás se dizia que com 9 anos, boa parte das crianças já tinham acesso, ou já tinham tido contato com a pornografia. Hoje em dia esse dado é menor, parece que com cerca de 6 anos. Por quê? Antes, para alguém mostrar para o seu filho, para a sua filha, alguma pornografia, tinha que puxar uma revista desse tamanho, da mochila, e mostrar para ele. Mostrar para a criança, mostrar para o adolescente. Agora não, agora está tudo aqui, no seu computador ou no seu computador de mão. Então o acesso é muito mais facilitado, o consumo é muito mais fácil, e isso torna o vício cada vez mais frequente e disseminado. O que é pornografia? Pornografia é qualquer representação de vídeo, imagem ou mesmo som que alguém utiliza com a finalidade de alcançar um prazer sexual sem necessariamente estar participando de uma relação sexual. Então, vejam que aqui nós não estamos falando de nudez. Nós estamos falando de nudez. Não precisa necessariamente ter nudez. Pode ser uma imagem de uma mulher ou de um homem na rede social, com pouca ou muita roupa também, que uma pessoa utiliza para ter prazer sexual sem estar participando de uma relação sexual. Não precisa ser vídeo, pode ser imagem, pode ser sons também. E aqui nós estamos tratando de algo que vai
de encontro, não ao encontro, de encontro ao que está escrito neste texto, que eu peço que alguém procure e leia, ou se ficar mais fácil, coloquem no retroprojetor para que a gente possa ler. Que é a regra básica do relacionamento e do prazer sexual que Deus estabeleceu. O prazer sexual não é um pecado, né? É bom dizer o óbvio, porque nós sabemos que, inclusive, algumas igrejas tradicionais estabeleciam como regra que mesmo o casal, o homem e mulher casados, não podiam manter um relacionamento sexual nus. Aí você imagina a criatividade que se fazia, orifício em roupa. Estão rindo, é verdade. É verdade isso, não podiam manter relacionamento sexual nus. Isso aí não existe regra nenhuma na Bíblia, mas inventaram aí, né, os usos e costumes. Podia tomar banho, mas não podia o outro olhar. Vamos lá. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e, novamente, próximo, vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Agora o 9, por favor. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. A regra que Deus estabeleceu para a família, para o relacionamento sexual, é que o casamento é o único ambiente estável, legítimo e seguro para a realização de relações sexuais. Então, todo o prazer sexual deve estar entre um homem e uma mulher reais, né? Um com o outro. E qualquer desvio disso é pecado. A pornografia é pecado, a masturbação é pecado. Por que a masturbação é pecado? Porque alguém pode dizer, se você olhar para uma mulher e desejá-la, você já está cometendo adultério com ela. Sim, mas e se a pessoa se masturba pensando em outras coisas, e não em uma pessoa? Não é pecado porque não cobiçou ninguém. Não, é porque é uma manifestação de prazer sexual fora do ambiente do casamento. Então, o ambiente do casamento, ele é estável e seguro para que você possa ter prazer sexual, sem risco de doenças sexualmente transmissíveis, sem risco de ter um filho não planejado, que isso seja um problema, porque um filho não planejado dentro do casamento também é uma bênção, porque há um ambiente de estabilidade para que ele seja criado, educado e sustentado dentro do casamento. Há estabilidade e segurança para que você tenha prazer sexual, e isso a pornografia corrompe, com base nisto que nós estamos lendo. A pornografia nunca anda sozinha. A pornografia sempre está inserida nesse ciclo. O ciclo PMO, que significa pornografia, masturbação e orgasmo. Nudez por si só é algo ruim? Ver nudez por si só é algo ruim? Quem é que tem coragem de responder? Eu vou tomar uma água enquanto isso. Assim, talvez não tenha sido claro. Ver nudez por si só é pecado? Não é depende. O cristão pode ser ginecologista? Está vendo nudez. Cristão pode ser urologista, proctologista, qualquer coisa assim. Então, ver nudez por si só não é pecado. Então, nós não estamos falando aqui só de algo que é verdade. Tem mulher que consulta com ginecologista homem. Então, nós não estamos falando aqui só de algo que é feio, é errado, porque tem nudez. Como eu já falei, tem gente que é viciada em pornografia sem nudez. Tem gente que entra nesse ciclo aqui de pornografia, masturbação e orgasmo, vendo fotos em redes sociais com pessoas trajando roupas normais. Então, nós não estamos falando aqui de nudez só. Claro que o comum, o mais corriqueiro, é o sexo explícito de pessoas nuas, geralmente, em virtude do fácil acesso atual, em conteúdos de vídeo. Mas não é só isso que se enquadra nisso que nós estamos vendo. E esse conteúdo de vídeo, imagem, sons,
ele está inserido neste ciclo de pornografia, masturbação e orgasmo, que causa toda a deturpação que foi citada aqui já, e muito bem explicado, poupando o meu tempo, muito obrigado, e explicado com eficiência, que certamente eu não conseguiria explicar dessa mesma forma, sobre como o corpo foi construído por Deus, com todas as suas sinapses, os seus neurotransmissores, os seus funcionamentos, e de como, agora trazendo uma visão específica em relação à pornografia e ao prazer sexual, como a dopamina, como esse neurotransmissor e hormônio do prazer, como o corpo foi construído, não para que ele seja liberado na velocidade e no modo como está inserido nesse ciclo. Né? Que como é que funciona? Você deveria passar o dia falando coisas agradáveis para a sua mulher, ao encontrá-la à noite, vocês se preparam, tomam um banho. Eu disse que não ia ter meias palavras aqui, vocês precisam entender. Porque talvez já muito inseridos no meio da pornografia, vocês já não sabem mais como isso funciona. Acho que é só você com você mesmo e um abraço. Não. Então, tomaram um banho, coloca uma musiquinha. Recomendação minha, Norah Jones, Sheryl Crow, eu gosto. Não dá para manter uma relação sexual ouvindo Cassiane, irmãos, me perdoem. 500 graus de puro fogo, santo e poder, para fazer enfermidade desaparecer. Daqui a pouco você pede para a enfermidade desaparecer, sai você, porque você é a doença na sua casa. Então não dá. Não dá. Então, coloca uma musiquinha calma, tranquila, romântica. Norah Jones eu gosto. Algumas sugestões. Há todo o processo do relacionamento sexual, que vocês já conhecem, preliminares, o próprio relacionamento sexual em si, de uma pessoa que não é corrompida por esse vício. Isso vai ter uma certa duração, que não vai ser de 30 segundos nem 1 minuto. Mas é verdade. Muita gente está nessa situação aí, ou nem isso tem, porque está estragada pela pornografia. Depois, alcançado o prazer, vai ter um momento de relaxamento. O corpo, principalmente do homem, foi feito para dormir após a relação sexual. E assim é um processo de liberação da dopamina, de alcance do prazer na sexualidade, que não é feito em 2, 3, 5 minutos, como é nesse ciclo. E isso vai criando uma dependência cada vez maior, em que a pessoa ela precisa de cada vez mais dopamina, de cada vez mais emoção. Então, essa emoção do relacionamento sexual entre um homem e uma mulher reais, isso aí já não serve. Que é o que a gente vê as pessoas vivendo aí hoje em dia, quando consomem drogas ilícitas. A vida real não serve mais, ela não dá mais prazer. A graça do Senhor não basta mais. Inclusive, até bem próprio aqui que a gente esteja trazendo esse tema, que uma das ocasiões que eu conversei sobre isso foi num encontro de líderes, de jovens, que falava sobre reforma protestante. Aí me pediram para sugerir alguns temas. Eu sugeri alguns temas para a gente tratar. E aí nós falamos sobre contracultura cristã, falamos sobre teologia do trabalho e falamos sobre pornografia. E aí a pessoa me perguntou assim, mas o que tem a ver a pornografia com a reforma protestante? E aí eu expliquei, e o fato de nós voltarmos aqui até endossa que eu estava certo, porque nós estamos tratando aqui sobre a tua graça me basta, que é uma das expressões bíblicas de uma das solas da reforma, sola gracia, e de como isso aqui que nós estamos vendo arranca Deus do seu lugar, arranca a graça do seu lugar e coloca um vício, uma destruição cerebral e uma corrupção humana, não só moral, mas corrupção de uma própria pessoa como um ser humano, que deixa de ser humano, passa a ser um animal, e que a graça de Deus deixa de bastar. Então, essa busca por prazer
esse vício, essa dependência vai criando uma escalada, vai subindo, a pessoa precisa de emoções cada vez mais fortes. O que eu faço para vencer a pornografia, então? O mais importante aqui, talvez, mas a gente vai precisar acelerar. Eu tenho mais 63 slides para passar, brincadeira, só 7. Reconhecer e confessar, inicialmente. Por favor, Provérbios 28 e 13, versículo já bem conhecido. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Em virtude de tudo o que a gente já falou, você precisa ter consciência de que você está em erro, está em pecado, reconheça isso e confesse a Deus. Não siga acreditando que isto é normal, não é nada demais, eu não estou me metendo com a mulher do outro, né? Então está tranquilo. Voltando para os slides. Evitar os gatilhos. Você precisa se conhecer e saber em que momentos ou situações você está mais sujeito a consumir pornografia, quando que você já caiu, ainda que você tenha estabelecido um propósito, em que momentos você fraquejou, você teve uma recaída. É quando você está sozinho, é à noite, é quando você está muito feliz, é quando você está triste, quando você está ansioso, precisa de um escape para a sua ansiedade, é quando você viaja e fica sozinho num quarto de hotel, é quando você está em casa sozinho, todo mundo sai, ou é quando você está em casa, está todo mundo brincando no pátio e você vai no banheiro ali rapidinho. Você precisa identificar esses gatilhos e evitá-los. Eu tenho por prática raramente viajar sozinho, assim, principalmente longas distâncias. Eu já fiz viagens várias aí pelo Brasil. Eu evito viajar sozinho, assim, só quando não tem possibilidade de levar a família. Agora 3 pessoas mais, a minha esposa e 2 filhos. Mas quando eu tinha só a minha esposa, quando a gente não tinha filho, era muito raro viajar sozinho. Inclusive, teve uma vez que como eu não queria dormir em Belo Horizonte, eu peguei um avião aqui de manhã cedo. Eu morava aqui ainda, do Menino Deus. Eu ia pegar um avião de manhã cedo, ia ter meu compromisso lá em Belo Horizonte, ia voltar à noite. E aí, pela primeira vez, eu tive a experiência de passar ali as locadoras e ver tudo branco. Assim, acho que não vai dar certo. Não foi o avião, perdi o compromisso, eu desci do avião, nem fui, né? Mas, às vezes, para evitar problemas, evite os gatilhos, perca dinheiro, mas não perca a sua fé nem a sua família. Praticar disciplina espiritual. Para criar qualquer hábito, seja bom ou seja ruim, você precisa de repetição. Mas para você transformar um mau hábito num bom hábito, você precisa não só de repetição, mas de disciplina também. E nas disciplinas espirituais, nós encontramos um grande aliado, um grande instrumento para nós abandonarmos a pornografia. Então, ore mais, tenha uma rotina de oração, faça jejum, né? Seja jejum de alimentos ou jejum de qualquer outras distrações que a gente viu por aqui, e a leitura da palavra. Uma vez eu vi um estudo que a leitura frequente da palavra reduzia em altos percentuais diversas perversões e pecados humanos, inclusive o consumo de pornografia. Então, crie o hábito de estar com Deus para não estar afastado dele. Isso aqui é muito importante, ter orações e salmos decorados. Isso aqui vale para qualquer guerra, você precisa de instrumentos e ações automáticas. Porque vai falar aqui de trânsito, né? Se um carro está parando bruscamente na sua frente, você precisa saber automaticamente o que você vai fazer. Você não vai, peraí, eu vou pegar o livro aqui da autoescola. Eu tenho que piscar. Agora eu posso entrar, não vem ninguém, olhei no espelho.
Não vai. Você precisa automatizar seus movimentos, automatizar suas ações, as suas respostas, como quando eu vejo, tá parando bruscamente o carro na frente, posso bater, talvez, olho no espelho, não vem ninguém, se der tempo eu pisco, se não der, se der tempo eu pisco, se não der, não pisco, e entro e me livrei de uma batida, uma situação de pressão, uma situação de estresse, que você sabe se comportar, porque o seu comportamento é automatizado. Então, se você tem salmos, textos bíblicos, orações, provérbios, ou qualquer trecho bíblico, decorado, que inclusive lhe relembre da graça de Deus, para você se afastar de um gatilho, se afastar de uma tentação, isso é muito importante. Firmar a sua posição. Eu não conversei com nenhuma das palestrantes anteriores, mas todas elas falaram a mesma coisa, acho que é graça de Deus. Firmar a sua posição, mate a pornografia antes que ela mate você e você se torne algum daqueles cases que nós vimos. E aqui também um instrumento importante que é a prestação de contas. Por favor, coloque na tela Tiago 6,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Isso aqui, muita gente hipócrita, né, vem aqui dizer e falar assim, tem que confessar os pecados uns aos outros, tem que vir aqui no púlpito e contar tudo que tu fez, porque era assim que fazia antigamente e tal. Eu penso de forma contrária. Acho que isso aí é um exagero e geralmente quem diz isso acaba não cumprindo, né? Você confessa uns aos outros justamente para quem você confia, para quem não é fofoqueiro, para quem você sabe que vai guardar segredo, e que você pode confiar que a pessoa está ouvindo o que você fala, está interessado no que você fala, não para ter conteúdo para divulgar para outras pessoas, mas sim para te ajudar. Então, claro que aqui você pode confessar um pecado, mas quando é um pecado que a igreja toda é vítima, é afetada diretamente. Então, o cara mete a mão lá no caixa da igreja, aí sim, vai confessar para a igreja toda, vai se arrepender, toda a igreja foi atingida por aquilo. Agora, se você está cometendo um pecado contra Deus, contra a sua esposa, contra o seu marido, você não tem que vir aqui no púlpito contar, porque senão ninguém vai fazer isso. E aí você vai continuar nesse ciclo, nessa destruição do vício, e não vai utilizar desse mecanismo. Então, se agarre a uma pessoa da sua confiança, que talvez passe pelo mesmo problema também, uma pessoa que vai guardar segredo e faça a prestação de contas a ela. E o principal é que a outra pessoa exija a prestação de contas, não é só quando eu quero, mas sim que a outra pessoa possa também exigir essa prestação de contas. E isso vale muito para qualquer tipo de desafio, de disciplina, de bom hábito que a gente precise construir. Que a gente possa prestar contas aos nossos irmãos, que sejam pessoas de confiança e que possam nos ajudar nisso. E agora eu peço, irmãos, que se coloquem em pé, que é um momento especial, não porque você está alongando os seus músculos anteriores e posteriores das coxas, mas para que nós possamos firmar um compromisso e que nós possamos levar esse compromisso à nossa igreja, aos nossos irmãos, à nossa família, que eu costumo colocar assim: eu me comprometo perante Deus, meu cônjuge e a igreja a vencer as tentações sexuais. Prometo me manter limpo e lutar arduamente contra o vício da pornografia, por temor a Deus, por amor ao meu cônjuge e pelo bem da minha vida. Prometo buscar alegria e satisfação na estabilidade do meu casamento, para que minha família glorifique a Deus e para que eu não cause desonra a Deus, a minha família e a igreja. Senhor, peço que tenha misericórdia de mim e me ajude a cumprir esse compromisso, pois sem Ti nada posso fazer. Eu quero aqui convidar você a se comprometer neste compromisso.
Não importa a sua idade, não importa o seu sexo, nós vimos aqui, todos nós estamos suscetíveis a ser destruídos por esse instrumento poderoso do diabo. Mas a graça de Deus, ela é invencível, ela é infalível, ela é maior do que tudo. E com Deus nós podemos vencer isso. Precisamos firmar a nossa posição, tomar as nossas atitudes, reconhecer os nossos erros, os nossos vícios, os nossos pecados, e reconhecer também os instrumentos que Deus tem nos dado para vencer isso. Vamos orar a Deus, e eu não vou pedir para ninguém confessar o seu pecado publicamente, para ninguém levantar a mão e dizer que se compromete você com Deus. A gente trabalha, a gente prega, e o resto é com o Espírito Santo. Ele é que convence, não somos nós. Então, se você foi convencido pelo Espírito Santo a matar a pornografia, ou a lutar para que a pornografia seja morta na sua casa, vamos orar e firmar esse compromisso juntos, com a mão e com o favor do Senhor. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti por esse momento em que podemos falar com os nossos irmãos, em que podemos conversar sobre a Tua graça e sobre como o diabo quer destruir a nossa vida, as nossas famílias e a Tua igreja por meio da pornografia. De diversas formas o Senhor tem nos ensinado como podemos ser mais felizes, tendo suficiência em Ti, suficiência na nossa casa e nas bênçãos que o Senhor nos deu para termos uma vida normal, com uma mente sadia e alegre. Que o Senhor converta os nossos corações a Ti. Que o Senhor arranque o mal com raiz dos nossos corações. Que possamos firmar os nossos passos em Ti. E que possamos, Senhor, gritar para o nosso coração, para as nossas famílias e para o mundo, que a Tua graça nos basta, Pai. Que nós rejeitamos todo ídolo que quer tomar a Tua posição no nosso coração e na nossa mente. E que nós queremos ser pessoas que sejam motivos de felicidade, de honra para Ti, para a Tua igreja, para o mundo e para as nossas famílias. Que o Senhor guarde e preserve as nossas mentes, os nossos corações e as nossas famílias, para que possamos, Senhor, estar na Tua igreja, todos os dias louvando ao Teu nome com alegria e sinceridade de coração, livre de todo e qualquer vício, de todo e qualquer mal, de todo e qualquer instrumento de Satanás enviado para nos destruir. Cuide das nossas vidas e das nossas mentes, Senhor. Nos habilite, nos capacite, nos santifique, Senhor, pois somos, Senhor, tão bons e rápidos para pedir bênçãos materiais, para pedir milagres, que o Senhor opere esse milagre na nossa vida, que é um milagre que talvez nunca ninguém tenha visto que nós estamos precisando, mas o Senhor sabe que nós precisamos, que o Senhor nos livre deste mal e que possamos, Senhor, com a nossa vida integralmente, glorificar o Teu nome. Assim oramos em nome de Teu Filho amado. Amém.